aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho da célula vegetal. Para a gente entender melhor a célula vegetal, a gente vai comparar ela com a célula animal, certo? Nas aulas passadas aqui eu falei sobre organela citoplasmática, então já tinha adiantado, e a gente só vai então ver algumas dessas diferenças. Aqui nessa imagem inicial a gente tem uma foto de um microscópio óptico, certo? Colorido, de um conjunto de células vegetais. Bom, só para a gente retomar o assunto, né, a célula ela vai representar a menor porção da matéria viva e elas são unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas vão realizar diversas funções, produzirão diversos tipos de substâncias, podem ter função como produtora, serem importantes produtora de hormônios, compor a parte estrutural de um organismo vivo e como consequência da célula vegetal também, da célula vegetal não, do organismo vegetal. A gente tem uma ilustração de uma célula vegetal, certo? Aqui a gente pode notar algumas estruturas que são comuns tanto à célula animal à célula vegetal. A primeira coisa que pode chamar a atenção aqui é a parede celular, certo? Essa parede celular aqui. A parede celular é uma exclusividade da célula vegetal, a parede de celulose. Ela possui, boa parte das células possui um vacúolo bem grande. Fala assim, mas espera aí, na célula animal também possui. Mas na célula vegetal é muito comum que ela seja grande. Ela pode inclusive ocupar até 80% do espaço de uma célula vegetal. Outra coisa que vai chamar a atenção na célula vegetal é a presença de plastos, né? Com destaque aí ao cloroplasto, que ele tem a cor verde por causa de um pigmento clorofila que tem a capacidade de retirar a energia da luz, né, e junto com gás carbônico e água transformar isso em glicose, em matéria orgânica para ser utilizado para a energia da célula. E aqui outras estruturas que tanto a célula animal e vegetal possuem, como o núcleo, os lisossomos, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, os retículos endoplasmáticos, né, tanto liso quanto o rugoso. Outra estrutura aqui da célula vegetal que chama atenção na célula vegetal são os plasmodesmos, que é essa estrutura aqui, ó. É um vaso comunicante, é uma comunicação que a célula vegetal tem entre si, onde elas vão realizar trocas de substâncias, certo? Aqui, mais uma vez, uma outra ilustração de uma célula vegetal com núcleo, o vacúolo aqui bem grande, cloroplasto, certo? Aqui um cloroplasto em corte, a parede celular, a parede do vegetal, né? Aqui mitocôndrias, que também a célula animal também possui, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, aqui rugoso, né? Aqui o núcleo, a carioteca, né, os poros nucleares, o nucleolo, isso daí é tudo comum com a célula animal, o complexo golgiense aqui, um lisossomo, tudo isso daí é comum da célula animal e vegetal. Aqui citoesqueleto, certo? Esses filamentos aqui, ok? Mas essa daqui é uma célula vegetal clássica. Quando você bater o olho, você já vê que é uma célula vegetal. Então, vendo aí mais uma vez as estruturas, aqui a gente tem uma foto de um microscópio óptico, certo? De uma célula vegetal. É muito nítido quando você coloca no microscópio poder ver a parede celular. A parede celular ela é grande. Aqui a gente consegue enxergar um núcleo e aqui o citoplasma, né, o citossol e as organelas celulares. Aqui mais de uma ilustração e aqui mostrando aquilo que a gente já viu. Aqui a gente tá só chamando a atenção, aqui está o ribossomo, mas o ribossomo não é tão grande, certo? Eles são pontinhos, bem pequenininhos, estão bem aqui, são estruturas bem pequenas. Mitocôndria, parede celular, os microtúbulos, né, que vão aí compor o microesqueleto, o citoesqueleto, o retículo endoplasmático, aqui no caso está mostrando o retículo endoplasmático, a imagem não está muito boa, mas provavelmente deve ser o rugoso, é aquele que possui ribossomos em seu interior. Aqui o vacúolo, o complexo golgiense, aqui como está em espanhol, né, aparato de Golgi, mas em português é complexo golgiense, o cloroplasto, certo? E por aí vai. Bom,
Aqui uma comparação entre a célula animal e a célula vegetal, certo? Reforçando aí a presença da parede celular, que no caso a célula animal não tem, e a célula vegetal tem. As mitocôndrias que a célula vegetal tem e a animal não tem. Bom, núcleo tem, aqui núcleo tem, mitocôndrias tem, ribossomos tem, citoesqueleto tem, certo? Ribossomos e o vacúolo, né? Enquanto o vacúolo é pequeno nas células animais, na célula vegetal ela pode ser bem grande. E, né, em relação aos componentes das células, como que teria surgido o cloroplasto? A gente viu na aula lá de organelas citoplasmáticas, organelas celulares, que tanto mitocôndrias como cloroplastos tem uma teoria chamada teoria endossemionte, que eles seriam seres procariontes, certo? No passado, e eles se associavam a uma célula, a uma outra célula também primitiva, e através de uma relação simbiótica eles passaram a ser um ser só, certo? Tanto o cloroplasto, que seria possivelmente uma bactéria, e a mitocôndria também possivelmente uma bactéria, e aí evoluiu aí para uma célula vegetal e outro para uma célula animal. Na célula vegetal, né, possuindo cloroplastos, na célula vegetal não possuindo cloroplasto, só mitocôndria. Na vegetal, cloroplasto e mitocôndria. Entre os componentes aí a gente tem a membrana plasmática, ela envolve a célula, né? Define os seus limites, separa o lado interno do lado externo, consegue manter aí a solução e as organelas protegidas, e também controla a entrada, certo? Melhor, saída aqui e a entrada de substâncias, ela controla esse fluxo. Dentro da célula ela mantém as diferenças, características entre os conteúdos das organelas e o citossol. Aí mostrando aí só uma representação de uma membrana plasmática, que é bem semelhante tanto no animal como no vegetal. Ela é composta tanto de lipídios, lipoproteínas, glicoproteínas, certo? Proteínas associadas a carboidrato, né? Seriam glicoproteínas. E é justamente essa estrutura que controla a entrada e saída de certas substâncias. Mais uma vez aí, uma micrografia da membrana plasmática, só para a gente poder ver. Qualquer coisa para aí, certo? E os componentes da célula vegetal, o citoplasma. Mas afinal, o que é o citoplasma? O citoplasma, ele as organelas celulares mais o citossol, né? O citossol é a parte líquida, digamos assim, é uma solução com a maior parte de água, certo? Onde você tem ali dissolvido diversos tipos de nutrientes e também excretas das organelas, certo? Então esse é o citossol. Citoplasma, organelas, mais esse componente, essa solução líquida, que é o citossol. O núcleo, né? Já que a célula vegetal, já que os vegetais são todos, né, eucariontes, se eles são eucariontes, eles possuem núcleo, certo? Eles possuem uma estrutura chamada carioteca, que vai proteger o material genético, certo, das outras organelas. Ali ele vai a duplicação do DNA, a síntese do RNA, a transcrição vai acontecer aqui dentro do núcleo, protegido do que está acontecendo fora do núcleo, ali no citoplasma. O núcleo, assim como no animal, possui a carioteca, certo? Que é essa membrana aqui, que possui esses poros bem grandes aqui, por onde sai RNA, entram proteínas, saem proteínas também. A cariolinfa, certo? Que é como se fosse o citossol aqui do núcleo, certo? É uma substância aquosa, onde tem nutrientes, proteínas, tudo ali dissolvido aqui dentro do núcleo. A cromatina, certo? Que uma hora pode ser cromatina e uma hora pode ser cromossomo, certo? Cromossomo. Cromatina é o que? É o DNA frouxo. Quando ele não está enovelado, né? O DNA ele está assim, né? Ó, todo
Já no cromossomo, esse DNA, esse mesmo DNA, ele vai começar a se enovelar, formando os cromossomos. Certo? Então a diferença entre cromatina e cromossomo é feito de DNA. E o nucleolo, certo? O nucleolo que possui uma alta concentração de RNA, quando ele é transcrito a partir do DNA. Aqui, mais uma vez, mostrando a carioteca, né, e os seus poros, que são poros bem grandes, que é para facilitar a comunicação entre o citoplasma e a parte interna do núcleo. Opa, deixa eu fechar aqui. Tem uma composição semelhante, mas não é igual, certo? A cariolinfa, o meio interno, o núcleo com o citoplasma, tem bastante semelhanças, mas também possui suas diferenças por causa da peculiaridade do DNA, certo? As necessidades para ele poder se manter ativo. Aqui falando um pouco da cromatina, que é o material genético, qualquer coisa dá uma parada aí, não é intenção eu entrar, né, como que nas características da cromatina, mas qualquer coisa dá uma parada e dá uma olhada aí. Outro componente, certo? O citoesqueleto, que seria o esqueleto da célula, certo? Formada por proteínas tubulares que vão dar forma à célula, certo? Aqui a gente tem uma micrografia mostrando só essas proteínas tubulares que vão dar justamente essa forma às células. Isso tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Então a gente tem um componente comum de célula vegetal e animal. A mitocôndria, como eu disse lá em alguns slides anteriores, né, a teoria endosimbionte, provavelmente poderia ser uma bactéria, um ser procarionte que através de simbiose se associou a uma célula. E a função na célula vegetal é a mesma da célula animal. Elas vão produzir energia, elas vão transformar a glicose, principalmente, em ATP. Certo? ATP é a molécula que os seres vivos utilizam quando eles precisam de energia. Mas não é a glicose que a molécula é energética? Sim, só que a glicose, as organelas elas não vão utilizar, ou uma proteína quando ela vai se movimentar, realizar alguma atividade, ela não vai usar diretamente a glicose, ela vai usar o ATP. Quem vai fornecer a energia é o ATP, que é produzido pela mitocôndria. Os lisossomos, também outra estrutura comum entre animal e vegetal, é uma estrutura que apresenta enzima digestiva, né, capaz de digerir um número imenso de produtos orgânicos e é responsável pela digestão intracelular e também pela autofagia, responsável pela apoptose, pela morte celular. O lisossomo ele pode digerir tanto estruturas que venham do meio exterior, como pode digerir estruturas internas, né? Outras organelas, proteínas da própria célula. Aqui mostrando um pouquinho dessa digestão celular, a gente tem aqui os lisossomos, uma partícula que foi englobada, o lisossomo vai de encontro a essa partícula, a partícula começa a ser digerida, ela vai ser quebrada, vai ocorrer a lise, e depois de um tempo, o resultado disso, essa célula vai, esse resíduo vai ser secretado, certo? Essa secreção desses resíduos, né, originado aí do encontro da partícula englobada e do lisossomo é chamado de plasmocitose, mas é uma secreção, certo? Uma eliminação desse material digerido. Os ribossomos também, uma outra estrutura, uma outra organela. Tem gente que vai falar que ribossomo não é organela, mas essa já é uma outra discussão, né? Porque fala que o ribossomo não possui membrana, né? Então é uma outra discussão. Estou considerando aqui como uma organela, porque ele desempenha uma função importantíssima, que é a síntese de proteína. Uma função vital, certo? Para o funcionamento celular e como consequência para todos os seres vivos, né? Como eu já disse, uma molécula não membranosa composta por RNA ribossômico e proteínas. Aqui está faltando aqui o português. Ela encontra-se presente nos eucariontes e nos procariontes, né? Como consequência, animais e vegetais. Elas podem ser encontradas tanto livre no citossol,
certo? Como também é associada ao retículo endoplasmático rugoso. E importantíssimas na função das proteínas. Aqui eu tenho um infográfico em inglês, mas aqui eu tenho um RNA, certo? Um RNA mensageiro. O ribossomo é formado por duas subunidades, uma grande e uma pequena. Essa subunidade começa a ler, a decodificar, certo? A traduzir esse RNA, e a partir disso ele vai pegando os aminoácidos que estão aqui, ó, no citossol, no citoplasma, certo? Estão lá dissolvidos no citossol, ela começa a pegar essas unidades e começa a construir peptídeos. E esses peptídeos vão crescendo até que ficam do tamanho de proteínas, através da leitura, da tradução do RNA. Igual na célula animal, certo? Né? Só para a gente dar uma olhada aí nas subunidades, a grande e a pequena, né, do ribossomo, para a gente ver essa estrutura, uma estrutura muito pequena se comparada a outras organelas. Os retículos endoplasmáticos são dois, certo? O rugoso, o hair, e o hel, que é o liso, que é ou a granular. O rugoso ele recebe esse nome porque quando a gente vai olhar no microscópio ele possui uma aparência rugosa, certo? Por causa dos ribossomos que estão ali associados. E o liso ele não apresenta nenhum ribossomo associado. No caso do rugoso ele vai produzir proteínas, vai trabalhar no acabamento de proteína, glicoproteínas, e o liso vai produzir, ele está mais associado à produção de gordura, de lipídios, certo? De hormônios de diversos tipos, certo? Aqui, né, ilustrando o rugoso, aqui a gente pode ver os ribossomos associados. Também existe uma teoria que o retículo endoplasmático ele tenha se originado da extensão da carioteca, certo? Dessa extensão aí é uma organela membranosa, né? Você pode ver. E também está associado à produção dos lisossomos, né? Ela vai secretar vesículas, né? Vão se formar vesículas a partir aqui do retículo endoplasmático. Ele vai se fundir, ele vai caminhar até o complexo Golgiense, que vai se fundir o complexo Golgiense, ali ele vai ter um acabamento e daqui ele vai virar uma vesícula de secreção de hormônios, de proteínas que vai ser liberado pela célula ou de lisossomos. Certo? Aqui eu tenho o retículo endoplasmático liso, como eu disse, está associado à produção de lipídios, né? Que depois serão secretados, e o complexo Golgiense, né? Aqui, se eu vou corrigir, certo? Eu vou chamar ele de complexo Golgiense. Calma aí, deixa eu colocar aqui bem bonitinho. Complexo Golgiense. Não sei se dá para entender aí, mas é o que dá para fazer aqui. Ele é responsável pela formação de lisossomos das lamelas, ok? Ela tem uma fase cis e trans, estando ligada à síntese de polissacarídeos, né, como hemicelulose, proteínas também associado a sacarídeos, glicoproteínas, né, da parede celular, e também de alguns tipos de hormônios. E a parede celular, uma exclusividade, parede celular, né, de celulose, uma exclusividade das células vegetais, que vão dar forma, vão limitar o tamanho das células vegetais, e também vão proteger e também vão conferir, vão permitir, certo, uma comunicação entre células vizinhas, células vegetais vizinhas, né, através dos plasmodesmos. Como eu disse, né, ela determina o tamanho e forma da célula. Ela é semirrígida, permeável, totalmente permeável, ou seja, ela permite a passagem de água e outras substâncias. Ela também é uma estrutura de revestimento e tem capacidade, né, a resistir à tensão. Aí a parede celular, existe uma parede celular primária e uma secundária, né? Não vou me aprofundar nisso daqui. Isso está mais relacionado ao estudo aí na morfologia, nos estudos da faculdade. Como aqui tem um foco mais no terceiro ano, no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, vou ficar por aqui em relação à parede celular.
Só chamando a atenção aqui para os plasmodesmos, que eles permitem a comunicação e o transporte, certo? São filamentos citoplasmáticos que atravessam a parede celular e interligam os protoplastos, né, os plastos de uma célula, fornecendo aí uma via de transporte de substâncias. O cloroplasto, que é um plasto, certo? O principal plasto de uma célula vegetal, já que ele tem a capacidade de produzir energia para a célula por causa da clorofila, né? E aí, analisando um pouquinho aí essa organela dos vegetais, elas possuem algumas estruturas que são os tilacoides, certo? As lamelas, que são essas estruturas aqui, o estroma, ela possui também uma membrana, uma dupla membrana, certo? A membrana interna e a membrana externa. Tem o grânum e a grana, né, que é o conjunto dessas estruturas. Aqui a gente tem uma estrutura um pouco mais detalhada do que é o cloroplasto, certo? Das suas partes. O cloroplasto, ele não está em todas as células vegetais, ele está em alguns lugares, predominantemente na folha, que é o órgão especializado em fazer fotossíntese, em algumas plantas no caule, certo? Principalmente em caules jovens, é muito comum você ver caules jovens. Onde está verde é porque é um sinal que tem a clorofila. A raiz, certo? É um órgão aclorofilado. E detalhando aqui, né? Olhando cada um desses cloroplastos, pegando um aqui, a gente pode notar aqui, certo? O grânum, que são as pilhas de tilacoide, aqui o tilacoide, aqui o estroma, certo? Que vai fazer essa ligação entre os grânulos, que são pilhas de tilacoides, e aqui o espaço do tilacoide, onde de fato vai acontecer a fotossíntese, certo? Nessas regiões aqui, ok? Não, vamos continuar. E o vacúolo também, que em relação à célula vegetal ele pode ser muito grande, como mostrado aqui nessa figura, pode apresentar mais de um, certo? O vacúolo ele pode tanto controlar a saída de substâncias, ele pode armazenar carboidratos, pode ter diversas finalidades, né? Trabalhar aí nas trocas gasosas, auxiliar, né? Desempenham várias funções. Aqui, como eu disse, né? O vacúolo pode trabalhar também na regulação osmótica, né? Entrada e saída de água. Aqui a célula está entumecida, né? Aqui isotônica, hipotônica e hipertônica. Lembrando lá um pouquinho de bioquímica. E o vacúolo tem um papel importante nessa regulação. E é por isso que eu digo, acabou, certo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa aula, quer receber outras aulas, não esquece de assinar o canal e ativar as notificações. Então, assim que sair uma aula aqui no site, você vai ficar por dentro, em primeira mão. Beleza? É isso aí, valeu, até mais, até a próxima, tchau.